Doutora Cristina, hoje nós temos a aula número 34. É sempre um mecanismo de defesa vibratória que fala sobre a filtragem. Posso passar a palavra para as meninas ou a senhora quer falar? Vou fazer uma breve introdução sobre a questão de filtragem. Os mecanismos de defesa vibratória, que muitas vezes o paciente ele não sabe se defender, ele não tem condição de se defender, e os médicos que têm mais experiência, nos momentos mais críticos, onde estão diante desse paciente, Travou? Travou. Ju estava com a Cristina antes. Mas eu não la vedo. Não, nem antes via, Rita. Quando ela estava falando, não estava mais aparecendo. Ok. Apareceu só você. Eu aproveito e dou boa noite para a Cília. Boa noite, Tercília. Boa noite, gente. Boa Tá noite. bem? Sim, tô bem. E vocês? Tudo bem. Também. Passou um bom Natal? Amém. Tudo bem, tranquilo. E o de vocês? Tranquilo. Meu tranquilo. Ah, ótimo. Amém. Speriamo che risolva in fretta, poveretto. Eccolo qua. Sta arrivando. agora, Perché è una lezione interessante, molto interessante. Scherzito. problema na internet de vocês. Aqui está Estão me tranquilo. ouvindo? Tá tranquilo aqui, doutora Cristina? Estamos vendo, doutora Cristina, estamos vendo a O sinal de senhora. vocês não caído aqui, viu? Ah. Olha só. Estão me ouvindo? Sim, Agora sim. sim. Adesso sì. Então, como nós estávamos falando sobre o mecanismo de defesa vibratória, esse assunto que vocês vão tratar hoje trata muito da questão dos pacientes que não sabem se defender dos ataques espirituais, certo? Então, existe aí a contenção, que é pegar na mão do paciente, fazer um Pai Nosso e evitar que esse paciente ele venha incorporar. Existe outro mecanismo, vocês vão falar aí, que é a de filtragem, é colocar um médium experiente de lado desse paciente para que esse espírito incorpore no médium que tem experiência e não no paciente que não tem experiência nenhuma. As comunicações de paciente dentro do hospital devem ser evitadas. Eles não têm experiência, eles não sabem lidar com o mundo espiritual. E muitas vezes tem paciente que ele passa 40 minutos incorporado. E isso atrapalha o trabalho, vem o desgaste energético dele, e isso é muito perigoso para esse paciente. E a gente sabe que na comunicação espiritual, principalmente de um espírito necessitado, o máximo é 5 minutos, o mínimo é de 3 a 12 minutos. Mais do que isso, já existem várias complicações para quem não tem experiência. E, às vezes, esses médios, eles tomam conta de uma reunião inteira. Só que reunião de tratamento espiritual, a gente sabe que tem regra. A gente sabe que o médium pode ter incorporado 10 minutos, 15 minutos numa reunião, onde é para o necessitado, não é para o médico espiritual. O médico espiritual trabalha atendendo os pacientes. Agora, imagine uma reunião mediúnica, um médico passar 10 minutos com a entidade conversando e os outros numa fila para ser atendido. Então, isso não está correto, está errado. Quando a gente vai falar sobre esse mecanismo de defesa,
Nós temos que ensinar o paciente, pessoal, a fazer o evangelho sem a água, o Salmo 91, a prece de Cárica, o Pai Nosso. Isso são orientações básicas quando ele vai fazer o tratamento dele. Só o tratamento, sabemos que não vai surtir efeito. É preciso que o paciente ele também aprenda a se defender, onde muitos, na verdade, se entregam às comunicações. Outros, por sua vez, esperam tudo de um médico espiritual, mas ele não quer se mover para nada. Então, os pacientes não podem ser acostumados só a depender de nós. Ele tem que ter pensamento positivo, ele tem que procurar o equilíbrio dele. Se vocês associar tratamento espiritual e orientação ao paciente, vocês não vão ter problema nenhum. Não assumam a responsabilidade que é do paciente. Existe a responsabilidade de vocês, mas existe também a dele. Eu vejo muitas vezes paciente que ele está lá fora fumando, depois quer tomar um passo e ficar curado, como? Não tem lógica um negócio desse. Tem paciente que, no dia do tratamento, ele bebe e depois ele quer ficar bom? Não tem condições uma coisa dessa. Então, o que que nós temos aí a fazer, pessoal? Antes da consulta, nós temos o setor de orientação. O setor de orientação tem uma lista de recomendação do que o paciente não pode fazer durante o tratamento. E o paciente ele já está consciente que ele vai entrar no tratamento, que vai depender dos médicos espiritual, mas, ao mesmo tempo, vai depender dele. Ele tem que ter responsabilidade. Só que muitos querem o tratamento para se proteger, não é para se melhorar. Esses não vão ter resultado. Esses vão cobrar do grupo e vai dizer, olha, estou do mesmo jeito, isso não funciona. Quem não está funcionando é ele. Mas ele quer jogar a responsabilidade em cima do médico espiritual, do passista. Ele quer jogar em cima do doutrinador. Geralmente, esses pacientes chegam oferecendo alguma coisa. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Chegam dizendo, olha, precisa de alguma ajuda? Então, quando ele dá essa ajuda, ele quer alguma coisa em troca. Nós não estamos aqui para trocar nenhum favores. Estamos aqui para ajudar. Mas na cabeça dele, se ele doou qualquer coisa, não são todos, são a minoria, se ele doou qualquer coisa, ele quer receber uma troca espiritual, isso não pode. Então, eu já impedi muito paciente aqui dentro dessa sala, porque eles entraram a primeira vez aqui e me perguntaram, eu posso ajudar em quê? Eu já sei a estratégia deles. Não quero ajuda, você está sendo ajudado. Com o tempo, eu vou lhe conhecendo, aí vou aceitar sua ajuda, mas por enquanto não quero. Não, mas aqui eu acho que tem muito gasto, esse hospital é muito grande. Não se preocupe, o hospital tem como pagar as contas. Tome cuidado com esses pacientes. Vocês não conhecem eles, não sabem de onde eles vieram, entendeu? Eles querem oferecer alguma coisa para depois ele cobrar alguma coisa. Então, eu lembro que há 15 anos atrás, tinha um paciente que ele dava refrigerante na lanchonete, veja só, refrigerante na lanchonete. E tinha um filho com autismo muito agressivo. E toda vez que ele chegava, ele queria privilégios dentro do hospital. Ele queria todo um tratamento especial por causa de um refrigerante, que é isso? Então, quando eu fiquei sabendo que ele estava grosseiro com a recepcionista, com os meus trabalhadores, eu conversei com ele, disse, olha, vem cá, acho que o senhor está confundindo as coisas. O senhor foi dizer lá na lanchonete que dava as coisas aqui, que não recebia nada em troca. Ninguém está aqui atrás de nada que é seu. Se o senhor quiser ficar em tratamento, o senhor fica. Agora, eu não vou querer mais sua doação em lanchonete. Porque já que o senhor expressou isso na frente de todo mundo, como é que eu posso confiar no senhor? Não quero mais. Seu filho vai ser atendido da mesma forma que é atendido. Agora, vocês imaginam, você doar um refrigerante, pessoal, e está cobrando.
Então, eu preparo a cabeça do grupo para essas coisas. E a gente tem que tomar cuidado. Porque quando alguém dá alguma coisa, tem que dar sem interesse. Depois essa pessoa quer um tratamento especial, quer uma proteção especial. Como nós podemos fazer isso? Todo mundo aqui é igual, ninguém é diferente do outro. Todo mundo aqui é tratado da mesma forma, da mesma maneira. Do jeito que eu recebo um de classe média alta, eu recebo um pobre aqui para conversar com ele em particular. Eu não faço diferença. E, de repente, as pessoas acham que a diferença está naquilo que ela pode doar e cobrar. Então, isso estraga o tratamento. A finalidade é socorrer. A finalidade não é olhar quem tem e quem não tem. Então, o mecanismo de defesa vibratória é uma escolha que você está dando a ele. Olha, o caminho é esse. Cabe a você seguir ou não. Vamos às perguntas. Meninas, quem quer começar? Eu posso começar, doutora Celestina? Tenho poucas perguntas, tenho só 2 perguntas e uma terceira. Posso começar? Né? Ela está aí? Não estou vendo ela mais. A É, doutora Cristina. Caiu? Ieda, ela tá, eu tô vendo, pode começar. Eu não sei, porque eu não estou vendo ela, não estou vendo. Eu vejo. Então, quando a senhora fala nas alterações emocionais, não? A minha pergunta é o seguinte: pode ser uma contaminação envolvida por fluidos negativos quando uma pessoa está se sentindo desconectada ou desapegada de coisas que acontecem na vida comum? Nós temos que avaliar a questão emocional do paciente. Às vezes, vocês vão ter que falar pouco e observar muito o paciente. Porque existem, às vezes, características de problemas antigos que o paciente não quer decidir a vida dele, quer continuar do mesmo jeito, mas ele vai jogar para cima de você. Ou então ele vai dizer que é um espírito. Então, na convivência, a gente vai conversando com ele e vai percebendo que aquele paciente não recebe atenção dentro de casa, que aquele paciente se isola. Então, olha, ele está apostando tudo agora no tratamento espiritual, mas o problema é emocional. Quando o problema é emocional, Ida, qual é o nosso conselho? Procure uma terapia, junto com o tratamento espiritual. E alguns dizem assim, não, mas isso eu sei que é um obsessor. Não é um obsessor. A maioria dos casos, principalmente de mulheres que não recebem atenção do seu marido, baixa estima, elas às vezes simulam que recebem um obsessor e dá no marido aqui. Como é que pode? O marido, com medo do espírito, deixa. Então, quando vem para cá, quer fazer a mesma coisa. Olha, para com isso, para entender, não tem problema espiritual, não. Então, na medida que a gente vai conversando, a gente descobre que a questão toda é a falta de atenção dentro de casa. Então, por isso que nós não podemos só fazer o tratamento espiritual. Nós temos que ter o tratamento psicológico, psiquiátrico, clínico, conjugado ao espiritual. Porque muitas pessoas criam uma fuga. Eu já vi paciente aqui com câncer dizer que era obsessor. Como é que pode? Então, olha, vamos descartar essa possibilidade. Veja só, o senhor está com uma doença degenerativa. Isso não é um processo obsessivo. Para a gente entender a fuga que esses pacientes colocam na cabeça. Então, ele quer um obsessor para jogar a culpa no obsessor. E eu via um aqui que era muito interessante, o caso dele. Ele tinha muito medo de morrer. Que era o que acontecia. Ele entrava em surto, dizia que era um espírito, e o espírito dizia, amanhã mesmo eu vou levar ele. Eu vou acabar com ele. Mas era ele, não era o espírito.
Não existia espírito. Então, era uma fuga que ele criava, as fraquezas que ele tinha, ele criava um espírito inexistente na cabeça dele. E eu sempre dizia a ele, olha, não tem nada não, por favor, volta ao normal, não tem nada aí não. E ele voltava rapidamente. Quer dizer, ele não admitia que ele precisava de um psicólogo. Ele admitia que o obsessor era mais forte do que ele. Mas o obsessor era ele mesmo. Não tinha processo obsessivo. E, de repente, eu comecei a pegar o perfil psicológico dele. Então, se a gente levasse ele de uma maneira muito leve, ele tomava conta do dele. Eu tinha que ter uma maneira mais dura. Olha, parou aí não tem espírito, vamos parar, por favor. E ele voltava ao normal, normalmente. Então, nós temos que aprender a dividir responsabilidade. Não vão assumir responsabilidade só. Dividam. Então, vocês vão aplicar o passe, vão fazer o tratamento, vai tudo. Naquela conversa ali, você está fazendo terapia? Estou. O tratamento espiritual junto com a terapia vai funcionar. Entendeu? Vai funcionar mesmo. Umas que eu vi aqui, que de repente perderam o namorado e arrumou um obsessor. Veja só. E o obsessor dizia assim, eu vou matá-la, eu vou matá-la. Ela estava auto se desprezando, não era o obsessor, era ela. Ela não se conformava com o término da relação. Aí ela criava um espírito dentro dela que não existia. Tudo isso, com o tempo, vocês vão observando e vão pegando experiência. Uma deconexão. Entendi perfeitamente. Sim, é complicado, porque as pessoas que se autopunissem, dizendo que tem uns espíritos, um obsessor perto dessas pessoas, é complicado para nós que estamos sendo, como se diz, marinheiro da primeira viagem, mas a gente vai chegar e estar dentro do contexto, logicamente. Muito obrigada pela explicação. E a minha outra pergunta é quando a senhora fala do processo, pensa que seja colegado mesmo que é o processo de rejeitação, né? De rejeitação emocional. O que eu vejo hoje, nos dias atuais, né? É que nós estamos nesse ponto, na lição, se diz que somos todos ativos. Eu venho, a impressão que eu tive, não? Que somos todos ativos, porque, eu explico por quê. Porque eu duvido uma pessoa que está num ambiente, no seu público, que tem uma pessoa que está ali, encara essa pessoa, não? E fala com ele. Eu duvido se eu mesmo, em particular, mesmo que eu estou estudando, não vou perguntar, mas por que o senhor está me olhando? Por quê? Tem alguma coisa em mim que não vai? Então, essa é uma pergunta que eu acredito que todos nós ainda fazemos, porque... Então, eu acredito que somos todos nesse processo ativo, ou não? Como é que a senhora pode explicar esse Olha, veja atejamento? só, nós temos uma humanidade surtada. A humanidade está surtada. As pessoas estão totalmente descompensadas. Entendeu? Então, no mundo de descompensados, nós temos que saber separar as coisas. O espiritual, o emocional. Não podemos juntar os dois. Então, você imagine que eu estava com um caso aqui, principalmente de homens de baixa estima. O que é que acontece com eles? Eles criam um quadro imaginário. Eles olham para você, Ieda, e vê a mulher que desprezou ele e começa a lhe odiar. Veja que quadro. Então, o que acontece? Tudo que ele queria falar para a mulher que tinha lhe desprezado, você nunca vê esse homem. De repente, ele começa a chamar um monte de palavrão com você. Isso é um quadro psiquiátrico. Ele está vendo em você a mulher que desprezou ele e despeja todo o ódio em você. E se ele tiver a oportunidade, ele até lhe mata. Por quê? Ele criou uma fuga que ele quer proteger quem desprezou ele. Mas quem está na frente dele, ele quer descarregar todo o ódio. Mas ele não tem coragem de descarregar esse ódio daquela mulher que não quis ele. Então, isso é espiritual? Não, isso não é espiritual, isso é psiquiátrico. Então, quando eu vejo casos como esse, eu digo logo, olha, só vai ficar em tratamento se tiver acompanhamento psiquiátrico. Se não tiver, eu não posso colocar em tratamento, não. Eu vou colocar uma pessoa dessa aqui dentro, não tem condições.
Porque toda mulher que ele olha foi a mulher que desprezou ele. Então, ele cria uma aversão negativa muito forte para o sexo feminino. Ele não aceita o sexo feminino. Isso é problema psiquiátrico, não é nem emocional, entendeu? Emocional. Então, hoje em dia, as mulheres, é melhor baixar a cabeça e ir embora, porque a maioria dos homens estão surtados. Eles estão surtadíssimos. Compreendo, entendi perfeitamente. Muito obrigada. Porque eu não estava entendendo. Eu falei, meu Deus, é este ponto, somos todos ativos, estamos nesse estado todo ativo. Então, a senhora deu completamente a resposta que eu gostaria, que senti, que entendi. E em relação à sonolência, não? Que quando uma pessoa se sente muita sonolência, porque fala também do sono aqui, agora não sei a página, mas fala também do sono, né, do sono. E durante o dia, e tem tanta sonolência durante o dia, é sinal de alerta de uma contaminação ou não? Ou pode ser cansaço, ou não só a gente às vezes dá culpa no cansaço, mas acontece muita sonolência na pessoa. Isso é sinal de uma contaminação? Não sei, de alguma parte? Existem dois tipos de sonolência. A sonolência com abrir de boca e fechar de boca significa entidades recém-partidas. Então, geralmente, ele tem contração. A sonolência, que é aquela que você procura um repouso, aí a mediunidade está muito ativa. Então, o que é que acontece? Você sente o fluido anestésico. Esse fluido anestésico, ele não causa nenhum tipo de perturbação, nenhum tipo de cansaço. Ele causa uma sonolência que, em 10 minutos de sono, você resolve esse problema e volta para o corpo. Já o outro caso da sonolência com abrir de boca é mais complicado, porque pode causar irritação, que a presença de uma entidade tem que chamar o anjo de guarda dele para ser recolhido. Entendi. Não, porque às vezes me acontece, chega a dúvida, porque às vezes me acontece de chegar do trabalho e eu tenho que fazer a lição, estou estudando ali, a um certo ponto me adormento em cima do evangelho, em cima do livro, que está me acontecendo ultimamente essa coisa, não sei o que está me acontecendo, mas adormento, quando acordo, às vezes meu marido chega e me balança o braço e me diz, está dormindo em cima dos livros? Não, me aconteceu mais de uma vez aqui. Aí eu fico, meu Deus, mas que é? Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou aprender a fazer assim. Meu anjo da guarda me acorda. Meu anjo da guarda me acorda. Eu aprendi a falar isso, não sei por quê, mas às vezes, quando eu estou muito ocupada, devo fazer alguma coisa, principalmente no trabalho assim, que me vem essa sonolência, que eu não consigo nem estar com os olhos abertos. Aí eu falo, meu Deus do céu, que coisa. E às vezes, se eu estou em casa lendo, Isso tem a estudando, ver com a tua mediunidade. Não dormento. Era essa última, muito obrigada. Só essa pergunta que tinha. Vou fazer essas 3 perguntinhas só. Posso a palavra? Muito obrigada, pergunta, doutora. Boa noite. Boa noite, Leia. No caso ali na lição fala que uma pessoa que é alcoólatra, nos médicos espirituais não aconselham fazer a filtração, né? E como a gente sabe que hoje a bebida é uma coisa muito normal na vida das pessoas, quem vê isso é o médico espiritual que diz para não fazer, porque ele vê o campo que é de um alcoólatra. Olha, geralmente a gente vê não é pelo campo, é simplesmente pelo cheiro de bebida muito forte que aquela pessoa vem apresentando. Outro fator também, coordenação motora. Às vezes estão bêbadas, e eu não aconselho ninguém a dar um passo na pessoa dessa. Se você pode levar uma descarga e passa mal, porque um alcoólatra, que ele quer se tratar, é diferente. Às vezes ele dá uma pausa e quer se tratar. Então, tudo bem. Ele está correndo atrás da melhora dele. Agora, você imagine alguém que bebe para tomar um passe. Tem condições. Eu não vou arriscar vocês. Não vou arriscar um passista. Porque na medida que você botar a mão em cima dele, isso, de repente, pode passar para você, para o gástrico, causar diarreia.
pode atingir o baço, causar reação de vômito, baixar a tua imunidade. E se isso passar para o cardíaco, tua pressão explode. Então, qual é a orientação que a gente diz? Olha, coloque ele ali, olha para ele, diz que terminou o passo, manda ele embora. Não coloca a mão em cima. Porque o campo energético dele está comprometido. Mas na consulta, na entrevista, na primeira vez, ele colocou lá, não tem a ficha aqui, bebe X, bebe. Eu geralmente olho isso, fuma, fumo. Aí chegam uns aqui dizendo assim, mas eu estou do mesmo jeito, vem cá. Eu fiz a cirurgia em você, mas olha, tu bebe e fuma. Cirurgia espiritual em quem bebe e fuma não tem resultado. Então, você quer continuar o tratamento, estou sendo sincero a você, depende de você. Não depende de mim, depende de ninguém, só depende de você. Por isso que eu não arriscaria, de forma nenhuma, aplicar um passe numa pessoa bêbada. E no caso ali da filtração, né, que o médium apresenta essas manchas em todo o corpo. Mas, no caso, como aconteceu comigo no hospital há uns 10 dias atrás, essa mancha na pele que eu tive ali, aquilo ali foi uma coisa superficial ou eu poderia ter feito alguma coisa, me protegido para não acontecer o que aconteceu? No caso, a pergunta é no geral, se um médium, né, não sabe que é sensitivo e apresenta essas manchas, como se comportar, como fazer? E no caso da gente que está estudando, que sabe que é uma contaminação, o que fazer nessa situação? Prejudica as outras camadas profundas ou fica só no superficial? O que você teve ali foi contaminação superficial. Ela não oferece perigo. Se, por exemplo, passasse ali 72 horas ali dentro, aí oferece perigo, porque já seria uma mais profunda. Aí tu ia ter vômito, diarreia, tu ia ter dor de cabeça, ardência nos olhos, ia ter tudo isso. Isso é chamado de contaminação de ambiente. O ambiente que você estava, e é como a gente observa na Europa. Então, na Europa, existe pouca assistência espiritual a quem morre. É diferente do Brasil, que é o país dos médios, entendeu? Então, se eu andar na cidade de Verona, eu vou ver ali vários espíritos sem atendimento. Então, veja, é muito complicado. E quando a gente se dirige para eles assim, olha, você desencarnou, você não quer se tratar, eu não acredito nisso. Eu estou vivo. Então, é preciso que o espiritismo se espalhe para socorrer essas criaturas. E muitos não querem. Você imagina dentro de um hospital quantos não morreram estão ali dentro. Não querem sair dali. Estão passando mal, estão, mas não querem. Os médicos espirituais querem tirar, querem, mas eles não querem. Eles não admitem. Outros continuaram ainda desencarnados, tomando seus vinhos e participando dos seus bailes. É difícil. Então, a conscientização da morte no Brasil, hoje, é muito mais fácil a gente trabalhar com espírito desencarnado no Brasil. E a conscientização é muito forte quando eles partem. Mas na Europa é muito difícil, eles não acreditam que estão mortos. Então, por isso que essas contaminações é mais assim, passiva e externa. Ali na explanação, a doutora falou, né, de que muitos virão e oferecerão alguma coisa, né, em troca. Aqui na Itália, até as meninas aí também podem dizer a opinião delas, eles têm um costume de pagar as pessoas para fazer uma oração, né? E então eu acredito que isso vai ser muito frequente aqui, né? Então vai ser um trabalho, eu acredito, bem duro, bem árduo, porque é uma tradição deles, um costume deles. Vê só, nós estamos aqui para educá-los. Então, a gente pode dizer assim, olha, Jesus disse, dá de graça o que de graça recebeste. O que eu estou lhe oferecendo não é meu, é do Cristo. O que você quer me oferecer, faça uma doação lá fora, mas não pague por isso, porque isso não me pertence. Então, a situação que vocês vivem aí
Eu vivi nos hospitais espirituais, porque a rezadeira, ela não cobrava nada, mas as pessoas não queriam dar alguma coisa. Eu vivi essa situação. Então, essa situação foi mudando com o quê? Com palestra. Quem tiver na escala de palestra, escolhe um tema, dá de graça, pedir de graça, receber. E as pessoas vão começar a conscientizar-se que o que Deus tem a oferecer é luz. O que você tem que oferecer ao outro é gratidão, não é dinheiro. Então, se essa pessoa é trabalhador, não tem nenhum problema. Se essa pessoa é associado, não tem nenhum problema. É associado da instituição. Mas você imagina aqui, durante o ano, eu atendo aqui mais de 700 pessoas por ano aqui, só nessa sala. E essas conversas surgem aqui. Eu digo, olha, quero não, de jeito nenhum. Mas eu posso dar, mas eu não quero. Depende da intenção de cada um, entendeu, Léa? Pode ser que chega uma pessoa aí na Itália, reúna vocês, sem ser na frente de ninguém, e ofereça à instituição, não está oferecendo a você. Tudo bem, não tem nenhum problema. Mas você imagine os médios começar a se viciar, a receber, é complicado. Então, vocês têm a missão de educar dentro do Evangelho. Sim. E eu tinha uma outra pergunta, mas eu passo a palavra, depois eu formalizo a minha pergunta. Posso fazer a pergunta, doutora Cristina? Pode sim. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. A senhora fala aqui da contaminações cruzadas dentro de uma casa, se houver um obsediado. Quando o médium sente que tem o seu obsessor junto com esse familiar, mas aí vai falar da espiritualidade, vai falar do hospital, vai contar, e essa pessoa acha que esse médium é um louco, vamos falar, acha que isso daí não existe, é uma coisa do outro mundo. Como pode ajudar essa pessoa? Você sente e sabe que essa pessoa tem um obsessor. Norma Jesus dizia uma frase: ajuda a ti mesmo que o céu te ajudará, não é verdade? Sim. A pessoa tem que querer. Se ela não quer, pouco você pode fazer. Entendeu? Então, o que acontece com muitas pessoas? O orgulho, no momento da tempestade, não vai salvar vidas. A humildade salva vidas. Mas se a pessoa está vivendo uma tempestade e se acha superior à outra, ela vai se afogar. Você vai oferecer o seu amor. Aquela pessoa vai oferecer o orgulho. Olha, o amor vence o orgulho, mas o orgulho tem que entender o amor, para que o amor torne esse orgulho em humildade. E muitas pessoas não querem isso. Muitas pessoas não querem se ajudar. Então, por isso que o Cristo disse, ajuda a ti mesmo, que o céu te ajudará. Eu entendo, vocês têm família, existem uns complicados, outros não, mas vocês estão oferecendo o melhor de vocês. E o outro está oferecendo alguma coisa de melhor, não querem, dizem que não acredita, que isso é fruto da imaginação. Sim. Eu já vi mães aqui, de jovens, falar o seguinte, veja só, tem jovem aqui que vem sábado e domingo para cá. Então, esse jovem não gosta de bebida, não gosta de nada. E teve mãe que chegou aqui e disse a mim, olha, doutora, eu não sei por que meu filho quer estar aqui sábado e domingo. Eu digo, olha, tu quer ir lá aqui numa mesa de bar, tu escolhe. Seu filho está aqui, está preso aqui ao Evangelho. Você imagina ele preso ao vício, você imagina ele preso à bebida. Então, você, como mãe, está equivocada. Seu filho está aqui para evoluir sábado e domingo. Dê graças a Deus. Não incomode seu filho, deixe ele seguir a vida dele. Mas muitas mães não pensam desse jeito. Verdade, doutora Cristina. Depois eu tenho a pergunta aqui do gato, porque eu explico para a senhora. Quando a minha irmã mais velha ficou muito doente, que a senhora sabe toda a história, ela fez colostomia, e o intestino dela foi cortado em 3 partes. Logo depois disso, a gatinha nossa adoeceu. Adoeceu muito, muito, muito. Ela tinha tudo bem, já estava velhinha, porque ela tinha mais de 12 anos.
e quando descobriram, ela estava com câncer no intestino. Os rins dela também estavam parando. Pode ser que ela pegou da minha irmã, porque ela dormia com a minha irmã mais velha. Ela dormia com ela sempre estava ali em volta dela, né? Uma coisa assim. E escutando, eu fiz até as minhas irmãs escutar hoje a palestra da senhora do gato. Pode ser que passou para o gato tudo um magnetismo negativo, que seria da minha irmã mais velha? Olha, veja só, Norma, eu vi casos aqui semelhantes a esse que você está me contando. Então, eu vi outros e outros casos. Eu tenho um caso aqui de um trabalhador que estava com um problema no intestino. Não era câncer. O intestino dele era o que chama intestino preguiçoso. E a gata dele foi e se deitou na barriga dele. Quando passou alguns minutos, o intestino da gata paralisou e teve que ser socorrido. O eletromagnetismo humano é altamente prejudicial aos animais. Por isso que a gente não pode aplicar passe nos animais. Porque o nosso fluido é diferenciado do que ele precisa. No caso desse gato aí que dormia lá com sua irmã, ele absorveu o eletrodegenerativo. Esse foi um eletrodegenerativo. Quando ele absorveu, o que é que acontece? Né? Essas moléculazinhas penetrou pela pele, chegou ao intestino, atingiu o rins e essa gata faleceu. Então, o que é que isso significa? Existe a contaminação cruzada de homens para os animais. Essa contaminação existe. Agora, do animal para o homem, é muito raro essa contaminação cruzada fluídica. Foi por isso que essa gatinha não aguentou. Depois, Ô, doutora, fala... Só um pouquinho, Cecília, enganchando na pergunta da Ieda, que ela fez do sono. Aqui no Brasil, não, mas lá... Bom, para falar a verdade, me aconteceu. Agora é verdade. Quando eu vou assistir a palestra aos domingos, quando a senhora fala, está bem. Quando começa o doutor Ricardo, começa a me vir uns sonos, eu me envergonho, mas eu tenho que falar sinceramente, eu dou uma cochilada e nesse meio do meu cochilo eu começo a sonhar, mas não é porque eu estou escutando a voz dele, eu sonho com o doutor Ricardo, ali dentro, no meu sonho, e depois eu dou aquele salto assim, bem forte, falo, não, eu tenho que terminar essa palestra, mas muitas vezes na Itália, quando eu acordei, o doutor Ricardo já estava dando já as últimas palavras dele. Mas no meio desse sonho, desse sono meu que tem, a senhora sabe como que é, basta eu fazer assim, eu já estou sonhando mesmo. O doutor Ricardo estava dentro do meu sonho. Não sei se é porque eu estou escutando ali a palestra, mas parecia alguma coisa de tantos movimentos. Por isso que eu acho que é uma coisa assim estranha, né? Que eu estou escutando só a voz dele. E já aconteceu muitas vezes comigo isso. Olha, o doutor Ricardo, ele tem um trabalho diferenciado do meu. O doutor Ricardo é mais a área de hipnose positiva, né? A gente chama de hipnose superior. Então, se alguém estiver se sentindo, dizer, com os pensamentos um pouco perturbados, a palestra dele é a mais indicada. Porque a técnica que ele utiliza de pausa, de observação, isso é um momento de reflexão. E alguns médios sensitivos que estão vendo tudo aquilo, o que é que acontece? Esses médios absorvem esse fluido calmante deles e começam a adormecer. É típico do espírito que trabalha com a área de hipnose positiva. Entendi. Que legal. Entendi. Bem interessante mesmo. Obrigada, doutora Cristina. Eu terminei com minhas perguntas. Agora sobre essa experiência aí do gato, na verdade, eu tive com a cachorra, porque eu tomei um remédio de verme, mas eu acho que não foi um remédio de verme que me fez outra energia por ali, que tinha uma pessoa estranha dentro de casa, e era muito estranha essa menina. Aí, muito assim, ficava só uma amiga da minha irmã que ficava só observando e não falava nada, certo? Aí eu sei que eu tomei esse remédio, aí passei mal, muito mal.
Aí, em cima do meu estômago, eu comecei a fazer reiki. Porque quando eu faço, geralmente passa. Pois a cachorra dormiu imediatamente. E ela estava em cima da minha barriga. E passou tudo. Passou todo o problema. Não passei mais mal e pronto. Mas eu fiquei assim, branca, sem cor. Aí eu não sei se eu peguei alguma coisa Veja da só, menina ou se foi esse remédio de verme. Mas enfim, passou não, para houve cachorro, eu aí acho. um fechamento do timo, foi a glândula do timo que fechou. Ela pode fechar, como de repente ela pode abrir lentamente e você voltar à normalidade. Mas aí foi fechamento de timo. Se fosse todos os plexos, você ia desmaiar. Como só foi o timo, deu para restaurar. Certo. Dona Rita, Eu só queria fazer uma perguntinha rapidinho. passa, Posso? Léo. Pode. No caso ali, né, da pessoa quando chega perto da gente, que começa a abrição de boca, né? Esse espírito tá na pessoa que está abrindo a boca ou tá na pessoa que está de frente? Eu não entendi aquilo ali. Quando uma pessoa Olha, chega veja perto... só. Geralmente as entidades doentes, recém-partida, que eu digo uma semana, um mês, 2 meses. Então, quando se encosta perto desses médios, eles têm uma sonolência enorme. Então, não é você que está com o espírito, é aquela pessoa que está passando as energias daquele espírito para você. Porque acontece sempre comigo e com a Norma, essa coisa. Sim. A Norma chega na minha frente e a Norma começa a abrir a boca. Sim. Aí, Verdade. no caso, veja só, o que é que acontece aí? A transfusão fluídica, Desculpem. pela sensibilidade de Norma, ela está fazendo aí a transfusão fluídica de você para ela. Então, esse estudo volta para você e vai circulando. Aí já não é entidade, aí é uma transferência fluídica, que a gente chama de filtragem fluídica espontânea, que ela não está provocando isso, está fazendo isso normalmente. É bom que está limpando, né? Porque Olha só. Toda vez. Toda vez. duas, quando se encontramos assim, é porque ou ela está muito agitada com um problema, ou eu tenho alguma coisa pessoalmente que eu tenho que falar com ela. E aconteceu, e foi muito claro as 3 últimas vezes que a gente se encontrou. Ela chega a sair lágrima do olho, né? E eu fiquei em dúvida, né? Se aquele irmão desencarnado do lado é a Norma. São trocas fluídicas. E uma outra perguntinha, depois eu passo a palavra, né? A semana passada, eu acordei com que alguém disse assim para mim, né? Número 12, vai lá e fala com o Luca. Daí eu fiquei pensando assim, mas será que é um endereço que eu tenho que ir? Aí depois, o que eu quero perguntar para a senhora é o seguinte, existe alguma enfermaria aí com o número 12? Eu acho que eu estava no setor de corredor de enfermaria. A enfermaria vai de 0 a 800. E a Então, 12 800 de enfermaria. Aí, se eu fosse na 12. é grave? Não, a enfermaria 12 é a clínica médica, né? Caso grave não. Porque me Qual falou Luca e é o número 12. Aí eu falei, mas eu acho que eu tive em algum lugar, não sei, não entendi muito, não. Tá bom, era só isso. Então, doutora, obrigada. Ô, doutora, eu estou notando o seguinte: toda vez quando eu estou dormindo muito, a espiritualidade, em vez de falar comigo, acorda, simplesmente me assusta para eu poder acordar. A última vez foi esses dias e eu sonhei que uma borboleta vinha pousava no meu pescoço, só que não era borboleta, não, era um morcego. Aí eu pegava ele, aí ele começava a gritar e eu me acordava. Quando não é isso, é sempre algum problema, é sempre uma tragédia, é sempre alguma coisa, mas eu percebo que é para mim acordar. Por que estão fazendo isso, hein? Em vez de simplesmente dizer acorda e pronto.
Não, isso aí é uma projeção que você está recebendo. Você está em tratamento aqui ainda, a tua mãe fez tua revisão, não recebeu alta, certo? Mas isso aí é uma projeção, não é... Eu não digo que não seja entidades superiores, mas são mais espíritos brincalhões. Então, o Ah, teu e, tratamento, quando concluir, acaba isso. entendi. E eu sonhei que eu estava em outro, não sei se era outro mundo. Eu sempre sonho que eu estou em outro mundo ou em outro país, entendeu? Esse não era Itália, não era Brasil, era como se fosse Estados Unidos. Era um apartamento muito grande e era um escritório. Aí estavam abrindo um escritório bem bonito do lado da gente e eu e meu marido nesse apartamento. Só que era a metade apartamento, metade escritório também. São sonhos muito estranhos e nunca é assim nesse mundo real aqui, não. É sempre em outro canto. Quando for dormir, faz Salmo 91, lê o Evangelho e chame seu anjo de guarda, que para esses sonhos. Certo, ok. Tá? Obrigada. Eu não tô vendo Rita. Cadê Rita? Eu não vejo a Rita. Ah, eu estou conversando, estou achando que está me ouvindo. Estou aqui conversando, falando. Tá falando? Tava, porque estava no silencioso. Ai, ai, tava falando a Ercília. E se não, depois que ela acabou de falar do sonho dela, ainda bem que você disse, cadê Rita? Aí eu disse, como cadê Eu não Rita? tenho os termos pequenininho, não. Ok, doutora Cristina, boa noite. Recomeçamos. Boa noite. Eu tenho uma pergunta do Mário, e ele fala sobre o estudo, esse processo da filtragem, onde o médio sensitivo absorve a contaminação, porque é assim que está a nossa apostila. A introdução da senhora foi muito valiosa, porque eu estudei ouvindo o áudio original e dá para entender, mas lendo o PDF, não. Tem só que a pessoa senta do lado do paciente, o médio sensitivo se senta, e ele vai absorver essa contaminação e a prova dessa absorção é porque ele vai mostrar essas placas no pescoço e no rosto. E, então, dentro dessa teoria da apostila, que fala só isso, ele diz, após fazer essa filtragem e absorver essa contaminação, de que maneira vem feita a limpeza no médio após ele ter absorvido? Essa é a pergunta curiosa dele. Mas é porque fala dessa maneira ali, que a pessoa vai ficar com essas manchas, em vez da explicação que a senhora deu, é que sentando perto, vamos ver se eu entendi. O médio vai absorver essa irradiação, vai construir um campo adaptado para aquela entidade e fazer a evocação. Justo? Justo, dessa forma também acontece. No caso do paciente, ele não tem experiência de comunicação, não. Então, Quem tem é o médico. a filtragem serve para ele absorver essa irradiação do paciente. Serve para absorver a radiação do paciente e também o espírito que está ali perturbando o paciente. Absorve os dois. Aí absorve, certo? Então, não é que para ali nas manchas, o objetivo não é fazer uma filtragem de energia e pronto, mas a filtragem, isso é... Para aparecer as manchas, esse médico tem que ser sensitivo. Se ele não for, está funcionando também, mas você não está vendo as manchas, mas está funcionando. Agora, se ele for sensitivo, vai aparecer. Se ele não for, as manchas existem, mas você não vê. Ah, ok. Não sei se as meninas entenderam, pelo da pergunta do Mário, é como se o médio sentasse do lado, ficar cheio de mancha e diz, ok, a filtragem foi feita, pode levantar. Não? Não sei se vocês entenderam desse jeito, mas a pergunta do porque Mário... eu escutei o áudio. Não, porque eu escutei o áudio, então eu entendi. Eu também escutei umas 6 vezes. Mas sem escutar o áudio, seja sincera, sem escutar o áudio, não parece que é assim? Sim, sem Pegando escutar. a apostila, sim. Escutar o áudio, não, é como você Então, explicou. ele não tem a nossa vantagem, né? Então, ele ficou nessa... Não tem. Quando Ficou o nessa médico da estiver apostila. sentado do lado do paciente,
Aí vocês fazem o dispersivo cruzado, depois o dispersivo circular. Aí isso vai enfraquecendo aquela entidade até o mentor espiritual levar ele. Isso tem que ser feito no meio. No paciente, vocês vão fazer aplicação em todos os plexos, ou só aplicação no timo durante 1 minuto de aplicação, para restabelecer. Terminou o tratamento. Isso no paciente? No paciente ou no médium? Após a filtragem. Durante a filtragem, no médio, dispersivo cruzado, dispersivo circular, no médio. No paciente, agora, aplicação de fluido magnético no timo durante 1 minuto. Então, você vai no relógiozinho, olha lá 1 minuto e faz essa aplicação. Então, eu estou fazendo a aplicação de 1 minuto no paciente aqui, para evitar que ele desmaie, já que a filtração vai tirar um pouco dele também. E o médico está lá para ele não sair contaminado desse tratamento. Por isso que dá o dispersivo cruzado e o dispersivo circular. Interessante, perfeito. Doutora Ainda bem que a gente vai ter Cristina. aula registrada. Doutora Cristina, eu tive muita dificuldade nessa aula. Muita. Eu tive que ouvir 2 vezes e não tenho minha condição. Questão prática. Mas se vocês fossem ver num vídeo lá de seu Naelson, eu acredito que tem, de fluidoterapia. Isso tem lá no fluidoterapia. Não é a filtragem certa, eu tinha conseguido entender, porque o seu Vandir tinha me explicado quando eu estive no Brasil. Mas, assim, no tudo, por exemplo, quando fala que a pessoa obsediada, nela existe essa transferência energética, que o seu campo fica amarelo e ela fica irradiando. Para mim, era uma novidade, porque se eu tô com um problema obsessivo, eu achava que era o meu problema, mas quem está dentro da minha casa não vai ficar, né? Então, eu não tinha entendido que uma pessoa que está obsediada... Olha, o problema obsessivo pode começar por um e terminar com todos obsediados dentro de uma casa. Por causa dessa irradiação. Por causa da irradiação, e acho que quando é perseguição coletiva, aí é pior, porque é uma lei de causa e efeito que todos estão respondendo. Quando é só individual, vai causar também alguns problemas de irritabilidade no ambiente, porque aquele espírito irritado, ele joga essa irritação de um para o outro. Certo. E quando fala, doutora Cristina, que no processo dessa irradiação, quando a pessoa que está ao lado, vamos fazer de conta que eu estou obsediada, então, quando o meu filho ele fica muito nervoso, o meu campo ele diminui essa irradiação. Eu não entendi por quê. Veja porque só, na apostila entende assim. É a transferência de irradiação do seu campo e se expandiu para o seu filho. Então, o que é que acontece? Ele passa agora a absorver. Esse campo seu tem que ter a presença de um anjo de guarda para deter essa irradiação negativa. Como você pode passar isso também para todo ambiente, no setor de trabalho, em qualquer canto que você passar? A pessoa olhar para você e se irmar com você sem você fazer nada. É irradiação de campo magnético. Na medida que esse campo vai irradiando, ele vai perdendo força, porque a transferência vai de um para o outro. E se a pessoa não fica nervosa, aí significa que a minha irradiação, ela aumenta para você. Porque a pessoa não absorveu, não é? Que fala você. Assim. É sua? É claro que é sua. A irradiação sendo sua, aquela pessoa não se irritando, todo esse processo dá retorno para cima de você. E sobre... Desculpa, Ieda, tu queria perguntar? Não. Doutora Cristina, quando a pessoa... na aula eu tinha falado também que quando tem essa vampirização no bulbo raquidiano, a parte neurológica, ela fica funcionando muito pouco.
Então, essa contaminação que fala que é na parte interna, na parte neurológica, que essa atividade do neurônio diminui, é causada por essa vampirização do raquidiano ou não tem nada a ver? Olha, vê só, quando o excesso no sistema nervoso acontece, o bulbo raquidiano ele começa a receber radiação. Qual é a recomendação? Bota um eletrodo de absorção durante 24 horas. Para que essa irradiação ela não atinja tua coluna nem tua coordenação motora. Porque o excesso que existe lá no coronário vai descer para o bulbo e provavelmente vai descer para a coluna e para as pernas. Significa que muitas pessoas dizem assim, eu estou caindo sem motivo. Irradiação coronária, irradiação de bulbo. Solução, eletrodo no bulbo. É porque eu estava ouvindo o curso novo, essa mesma aula, mas no curso novo, não esse curso que a gente está fazendo, e estava falando dessa vampirização. E é a primeira vez que eu escuto vampirização do bulbo. Por que um espírito vai vampirizar o bulbo? Não, veja só, a vampirização de bulbo, quando ela acontece, geralmente o paciente tem problema na coordenação motora. Pode ocorrer se esse espírito estiver dentro do teu campo magnético. Então, o que acontece? Ele absorvendo do bulbo, ele vai pegar a coluna em região de reflexo condicionado. Isso acontece muito em idosos. Então, ele começa a ficar fraco e cai. Então, aí existe a presença espiritual que tem que chamar o anjo de guarda desse irmão necessitado. Ok, a minha última pergunta são as propriedades do perispírito que transmite as doenças, que as pessoas pensam que é uma virose, e na verdade são contaminações fluídicas perispirituais, de um perispírito para outro perispírito. E porque fala que no nosso perispírito existem propriedades que contaminam, que transmitam. Mas de que propriedade a gente está falando? As propriedades negativas, num contato corpo a corpo, ou então energético, se aquela pessoa está com a diarreia e ela tem eletronegativa, ela passa para você. E você passa a ter... Só que a medicina vai dar o diagnóstico de uma virose coletiva. Então, o COVID ele tem um nível de radiação. O COVID tem um nível de radiação. Então, se aquela pessoa está com COVID, uma variante que atingiu o intestino, provavelmente em poucos minutos você vai ter também essa variante, que é um processo de irradiação de uma pessoa para outra. Então, o que acontece? No mundo viral, os vírus têm uma porcentagem de irradiação. E essas irradiações é incompatível com o corpo humano. Por isso que uma pessoa está com diarreia, daqui a pouco 10 está com diarreia. Então, é impossível isso não ser irradiação. É sim. Porque essas pessoas estão em contato, às vezes, longe uma da outra, 4 metros. E o que mais está acontecendo hoje em dia é justamente as viroses por irradiação. Uma única pessoa dentro de um ônibus com irradiação viral, intestinal, pode contaminar todas elas. Nesse caso, então, os médicos, obviamente, mandam tomar soro caseiro, etc, etc. Nos hospitais, que terapia se poderia fazer nesse caso? Eletrodo no baço seria mais recomendável, porque o primeiro órgão atingido é o baço. Então, o eletrodo no baço é essencial. E se for vômito também, sempre no baço? Se for vômito, não tira o eletrodo do baço, deixa ele no baço. Então, para as doenças transmissas com perispírito, é o eletrodo no baço, a terapia. Sim, porque o baço é quem vai dar a vocês a imunidade essencial. Se esse baço é atacado por eletronegativo, a imunidade de vocês vai embora. E aí fica um perigo, né? Muito obrigada, doutora Cristina. Eu agora tirei todas as dúvidas. Obrigado a todos vocês. Chegou o nosso horário. Desejando a vocês um feliz ano novo. Que o mentor espiritual da Itália assista a vocês, proteja a família de vocês. Amém. Senhor Jesus,
Que tua luz penetre nos corações e nos lares da nossa irmã e de todos os teus familiares. Que Deus esteja presente, Senhor, nas suas vidas, hoje, agora e sempre. Que Maria Santíssima cubra todas elas com teu manto de amor e compreensão. Em teu nome damos por encerrado o nosso estudo.